nós nos confundimos um pouco. Eu não sei você, mas eu vou falar a verdade. Eu fiquei bem atrapalhada com essas novas regras da aposentadoria. Nós já falamos sobre isso ano passado, até com o Mário mesmo. Depois falamos no final do ano, porque já tinha, teoricamente, as mudanças já tinham teoricamente terminado. Daí agora, já no primeiro dia do mandato do presidente Bolsonaro, já houve novas mudanças e a aprovação, a assinatura mesmo dessas mudanças. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa, porque as pessoas, assim como eu, também estão meio perdidas ainda, né, Mário? Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós. Uma alegria ter você aqui com a gente. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu que te agradeço, porque a gente se confunde muito com esses assuntos. Inclusive, a minha primeira participação aqui foi para falar sobre a reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer, que acabou não dando em nada, não acontecendo, né? E agora já está se discutindo uma nova reforma, talvez ela tenha que ser mais profunda, né? Porque realmente as contas públicas estão com um problema muito sério, né? O conceito de idoso, ele mudou muito nos últimos anos, né? Você pega nos anos 60, tinha uma expectativa de vida de 60 anos das pessoas, né? Por exemplo, a Itália, recentemente, mudou o conceito de idoso para pessoas acima de 75 anos de idade, né? Então, todas essas mudanças na composição demográfica dos países estão forçando todos eles a criarem mudanças nas regras de aposentadoria. Porque até, na verdade, né, claro que a pessoa fala, vou trabalhar a vida inteira, mas de todo jeito as pessoas trabalham a vida inteira, né? O problema é que se você hoje, no nosso país, como muitas pessoas quem já fez, por exemplo, o pedido da aposentadoria com 55 anos, vai se aposentar. Essas pessoas, o grande problema, que é o que está causando esse grande déficit, né, Mário, é o fato das pessoas continuarem trabalhando, né? Então, você tem a aposentadoria, mas você continua trabalhando, arruma um outro emprego, você está tirando o lugar dos outros. Isso é uma realidade, né? Sim. Então, na verdade, se você vai trabalhar, você tem que ficar trabalhando mais tempo no lugar que você já está. Exato, até porque, assim, as regras de aposentadoria, antigamente tinha aquela questão de se você contribuía sobre 10 salários mínimos, etc, tal. Não, hoje o teto está super limitado, né? O teto está em R$ 5.600, mais ou menos. Então, assim, às vezes a pessoa atinge um padrão de vida que ela, com aquele valor de aposentadoria, ela certamente não vai conseguir manter aquele padrão, então ela continua no mercado de trabalho, mas já recebendo o benefício do governo, né? Então, todas essas regras elas vão ter que ser revistas, né? E então, assim, vamos começar pelo começo. Sim. Essa regra que agora alterou agora no dia 1º, né, no dia 31 de dezembro de 2017, né, começou a valer, é a questão do fator 85/95. Essa é uma lei que foi aprovada em 2015, né, que haveria uma progressividade nessa lei. Então, assim, aquilo que era 85/95, a partir de agora passou a ser 86/96. Como é que isso se traduz? No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, né, que as mulheres necessitam de 30 anos de tempo de contribuição, e os homens 35 anos, para que você evite uma aposentadoria precoce, o governo tem uma coisa que existe desde 99, que é o fator previdenciário. Então vamos pegar, por exemplo, um homem que tenha 55 anos de idade com 35 anos de contribuição, soma-se esses valores, os 55 de idade mais os 35 de contribuição, 90 pontos. Não pode. Ele pode pedir aposentadorias, porém vai ter incidência do fator previdenciário. Ele não vai receber os 100%, é Exatamente, isso? não vai receber os 100% em cima daquela média. Daí, para ele receber os 100%... Você trouxe algumas ilustrações para a gente entender melhor? Sim, eu trouxe uns slides. Põe na tela o slide para mim, por favor. Certo. Então, vamos entender lá o que é. Aí está a regra geral, né, da aposentadoria. Essa é a regra de agora, sim, que já está valendo. Você tem aí 4 tipos de aposentadoria, né? Que é a por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. Mas então, vamos focar na de tempo de contribuição, que é mais importante. Mulher, idade, 60 anos. Então, por exemplo, quem trabalha, independente do tempo que você trabalhou, se você tiver 60 anos, você pode aposentar 100%? Aposenta com um outro tipo de cálculo, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Ah, entendi. Menos de 15 anos de contribuição não terá direito à aposentadoria. Certo. Né? Isso dá valendo, por exemplo, a pessoa que tem 55 anos agora e já pediu, teoricamente estaria prestes a aposentar. Ela vai ter que trabalhar mais os 4? Depende do tempo de contribuição. Se ela já tem os 15 anos de contribuição, pela regra atual, ela esperando até os 60, ela poderá se aposentar. Se ela não tiver esses 15 anos mínimos para pedir aposentadoria por idade, ela tem que completar os 15 anos para ir ter direito a essa aposentadoria. Tá. Daí, tempo de contribuição. A mulher, 30 anos.
com 30 anos de tempo de contribuição, ela consegue pedir aposentadoria, mas aí entra aquela questão do fator 86-96, que tem que somar idade ao tempo de contribuição para saber qual será o tamanho da incidência do fator previdenciário. Quanto mais jovem, mais grave é o fator, né? O desconto é maior no valor de aposentadoria, né? E no caso dos homens, aumenta para 35 anos e 96 pontos. Agora, por exemplo, que eu acho que é a maior dúvida, pode voltar para cá, só para você que está em casa entender, porque tem muita gente que está com essa preocupação. Por exemplo, você já trabalhou, sei lá, 35 anos, você tem 50 anos. Se você tem dos 50 anos, você não pode pedir? Pode pedir, mas tem incidência do fator. Até no próximo slide... Pode mudar o slide, por favor. Né, acredito que eu coloquei um exemplo aí nessa apresentação. No caso, assim, do fator 86-96, como é que fica? Vamos pegar aqui o exemplo, uma mulher que tem... Você fala 86-96, só para te interromper, porque 86 é mulher e 96 é homem, exato, é isso, né? Exato. Tá. Então, assim, vamos pegar aqui, eu dei 2 exemplos de um homem e de uma mulher. Né? No caso da mulher, ela com 30 anos de contribuição, 50 anos de idade, na soma dá 80, ou seja, está aquém daqueles 86 pontos. Está faltando 6 anos. Está faltando. Se ela tiver uma média de contribuição de R$ 2.500, olha o fator previdenciário dela, ela vai receber, o fator é 0,57, ou seja, em cima da média dela, ela vai receber somente 57% do valor de benefício. Então, a incidência do fator é muito severa, ela perde 43% da média dela para aposentar antecipadamente, né? No caso do homem também. Isso, mas e quem está nessa situação e já deu entrada, já era. Quem ia dar entrada agora vai passar por isso, mas quem deu entrada, por exemplo, em novembro... Daí já está... Não, em novembro ainda era 85, era 95. Daquele jeito, né? tá. Então, assim, quem tinha direito adquirido, né, entra na regra de 85 95. É muito importante as pessoas entenderem o quê? Se ela não atingiu ainda esses pontos, né, seja por tempo de contribuição, seja por idade, ela vai ter uma perda financeira. Então, e essa perda financeira é permanente. Ela não vai conseguir revisar o benefício depois. Então, o ideal, por exemplo, a pessoa que tem 50 anos de idade e os 30 anos de contribuição, que deu 80, está faltando 6, o ideal é trabalhar mais 6 anos. Trabalhar mais 3, porque ela vai ter mais 3 anos de idade e mais 3 anos de contribuição. Ah, então aí só você 3 soma anos? A idade, os 3 anos de contribuição com os 3 da idade, ela atingirá aqueles 86 pontos. Então, com isso, não tem incidência de fator. Aí, atingidos os 86 pontos, ela aposenta integralmente em cima daquela média de contribuição. Ah, eu entendi. Quer dizer, eu acho que eu entendi. Mas, por exemplo, vamos falar a pessoa que começou a trabalhar com 15 anos de idade. Daí ela tem 35 anos de aposentadoria aos 45, certo? Não, aos 50. 35 anos aos 50. Aos 50. Daí ela pode? Ela pode pedir, mas também vai ter incidência de fator, porque vai somar a idade de 50 anos com os 35 anos de contribuição. Vai dar os 85 pontos, vai faltar um pouquinho para chegar nos 86. Isso no caso de uma mulher. Acho que eu entendi. Agora muda o slide para mim. Deixa eu ver uma outra situação. Qual que é o outro slide? O que você pôs? Sim, o outro slide eu coloquei a regra que, assim, essa regra ela é progressiva. Ela vai chegar em 90 a 100. Então, assim, até 31 de dezembro de 2018 era 85,95. Agora passou para 86,96. Em 2020 vai passar para 87,97. Né? E até vão ser progressivos. 2028? Que até 2026 vai ser 90 a 100. Então, significa que a pessoa vai ter que ter, uma mulher, por exemplo, vai ter que ter 60 anos de idade, 30 de contribuição, ou 55 de idade, 35 de contribuição, aí a composição altera. E o homem, altera. 70 anos de idade? Se ele tiver 35 de contribuição com 65 de idade, também chega nos 100 pontos, vai conseguir se aposentar integralmente. Se ele tiver 60 de idade e 40 de contribuição, também consegue se chegar à aposentadoria integral. Agora, teve uma época, acho que a gente conversou sobre isso, pode voltar para cá, que a gente já falou desses slides. É o seguinte, isso tudo aconteceu agora. Teve muita gente, que a gente até falou sobre isso no ano passado, retrasado, tem muita gente que tem dúvida porque estava naquele processo de transição. Então, esse processo de transição não existe mais, né, Não existe mais. Então, quem tem o tanto vai aposentar agora, quem não tem o tanto pode aposentar também e perder. Pode aposentar e perder, e a perda é permanente. Aposenta antes, não adianta querer recorrer, antes. Nada disso, porque já está escrito lá que é assim. Já tem jurisprudência nesse sentido, tal, que não pode, que seria o caso da desaposentação, que é você abdicar de uma aposentadoria e pedir uma outra fazendo um cálculo com aquilo que você contribuir depois de aposentado. Isso daí o STF já julgou que não vale,
né? Então, a partir do momento que você pede aposentadoria, se você não atingiu aqueles pontos para não incidir o fator, a incidência do fator é permanente, a aposentadoria vai ter o valor arrochado. E outra coisa também que eu quero saber, as pessoas que querem se aposentar e continuarem trabalhando, isso não vai ser proibido? Você receber a aposentadoria e ser registrada num outro lugar depois de aposentado? O que ela pode estar aposentada, já receber a aposentadoria, vai contribuir com o INSS, estando empregada, obviamente, só que isso não vai poder fazer um novo cálculo. Aquela aposentadoria que ela requereu naquele momento, ela será permanente. Né? Aquele que ela contribuir após a aposentada, não entrará mais no cálculo. Agora, daí vamos supor, eu já tenho... Então esquece essa aposentadoria que ela já foi, não vai mudar. Mas daí a pessoa tem, sei lá, 50 anos, aposentou e se registra e continua trabalhando. Daí ela cria uma nova aposentadoria quando ela tiver... Não, isso daí... Então para que eu vou pagar o INSS de novo? De desaposentação. É porque a regra, né? Você vira um segurado obrigatório. Se você trabalha com carteira registrada, você não tem como escapar da regra. Então você entra no sistema de contribuição. Então, na verdade, o ideal é um emprego informal depois que você está aposentado, né? Para você não dar dinheiro para o governo. Ou você ser um prestador de serviço, ter um CNPJ, né? Emitir nota, né? Ter o seu próprio CNPJ, um MEI. É porque você... Né? Não é verdade, Sim, Mário? Se você não vai pagar, se você vai dar, você vai só dar dinheiro para o governo. Sim, você não vai ver o retorno disso. O nosso sistema, ele, como é que ele é? Ele é contributivo. Então, assim, quem está na ativa paga por quem está na inativo. Né? A aposentadoria, ela não é uma poupança. Né? Você paga, hoje, quem está na ativa paga por aqueles que já estão recebendo o benefício. Entendi. Né? Então, não vale a pena você continuar pagando para ter esse direito no futuro, sendo que você já recebe essa aposentadoria. Sendo que você não vai ter esse direito no futuro. Exato, você não vai ter revisão a aumentar esse valor jamais. Aposentou, fixa em cima daquele fator, se teve incidência do fator, permanentemente ao valor da aposentadoria, tendo aqueles reajustes anuais, conforme o salário mínimo, etc. Ou você aposenta sem esse fator atingindo os critérios de 86, 96, e aí também vai ter os reajustes, né? Mas o ideal é que você se aposentar, você criar uma forma de trabalho para que você não contribua mais. Né? Certo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem isso, porque elas estão no mercado de trabalho e aquela atividade que ela exerce, obrigatoriamente tem que ser um trabalho registrado, em carteira e tal. Então, a pessoa, estando nessa condição, vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, se você puder criar uma alternativa, se tornar um autônomo, se tornar um MEI, ter uma empresa que presta serviços individualmente para que você não contribua mais, é o melhor dos mundos. Então, olha, só para recapitular, para nós encerrarmos. A regra é a seguinte: você tem que ter o tempo de contribuição somado com a tua idade, tem que dar 86 se você é mulher. Resumindo a ópera. 86 se você é mulher, 96 se homem. Você pode pedir antes, se você tiver o tempo, mas a incidência do fator é violenta, como a gente viu no exemplo, perde 50% do valor do benefício em alguns casos. Mário, outra coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa, hoje tem muita gente desempregada, às vezes a pessoa está desempregada e ela paga uma contribuição mínima nesse período que está desempregado para não quebrar, né, esses anos de contribuição. Quando ela paga uma contribuição mínima, no final da história, isso vai também refletir no que ela vai receber por mês? Depende, porque o que acontece, como é que é feito o cálculo de aposentadoria? Utilizam-se os 80% maiores salários para se chegar naquela média. Certo. Então, assim, se ela está no período de desemprego tal, e não começa muito tempo, a contribuir pelo mínimo tal, e fica ali, dentro desses 30 anos, ela contribui, vamos supor, 3 anos sobre um valor mínimo, e os outros 27 ela contribuiu com um valor superior, a média vai ser sobre o valor superior. Então, assim, você calcula-se o tempo de contribuição, conforme aquelas contribuições feitas a menor, porém isso não entra no cálculo. Então, as 20% menores contribuições, elas são excluídas do cálculo. Ah, entendi. Então, na verdade, não vai ter problema se for... não vai ter problema no final. Sim. Vai ser a média então, pelo maior. Num universo de também, 30 anos, por exemplo, no caso de uma mulher, serão calculados 24 anos com as maiores contribuições. 6 anos com as menores contribuições serão excluídos. E daí, por isso, e você também agora, porque com essa coisa da mudança de muitas empresas terceirizarem o serviço, é por isso que não pode deixar de pagar a contribuição, né, Mário? Exato, tem essa questão. Porque senão você vai ter que trabalhar mais tempo ainda. Sim, então é muito importante você estar numa situação de desemprego ou com trabalho informal, etc., e você tem um período do contributivo grande na Previdência, não pare de pagar. Paga pelo salário mínimo, você emite hoje o carnê pelo próprio site do INSS, mas pague. O valor, hoje, o mínimo que você contribui como contribuinte individual é 20% do salário mínimo, dá mais ou menos uns R$200, conforme esse valor novo de salário mínimo de R$998.
você, tendo o seu número de NIT, o seu PIS, PASEP, etc., você consegue fazer isso facilmente, entrando no site do INSS, emite a guia, contribua mensalmente, mas não deixe de pagar. Preocupe, porque para pagar, todos os sites no governo são ótimos. Exatamente. Não é, Mário? Exato. Olha, eu vou deixar o contato do Dr. Mário para você. Se tiver alguma dúvida, você pode conversar com ele, que ele sempre responde. Lá no site também tem mais informações, novielo.adv.br. Posso dar só mais uma informação? Tá? Por favor. Eu inseri no site hoje uma calculadora para você saber qual vai ser a incidência do seu fator previdenciário. Olha, que legal. Basta você isso. colocar lá no site, vai ter novielo.adv.br/calculadora, você consegue saber qual vai ser o valor do fator previdenciário, caso você queira se antecipar o valor sem atingir os pontos, os 86 ou 96 pontos. Mas o conselho é não fazê-lo, tá? Não fazer para não perder permanentemente o valor. O WhatsApp 992046888, nas redes sociais Novielo com 2 L's ADV. Mário, sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que seja um ano de muitas vitórias. Para você também. Nos vemos em breve de novo. Ok, obrigado. Uma alegria ter você com a gente.